Tem esse top aqui, ó, que eu mandei fazer quando eu participei de uma competição de crossfit. Mas, aí tudo bonitinho lá, né, pro campeonato. Só que toda vez que eu uso em casa, tipo, é só eu que tô na minha casa. Não tem ninguém diferente. E eu tenho uma blusa escrito meu próprio nome. Não passa uma vibe disso aqui? Embora eu goste muito dele, mas é assim que eu me sinto, meio, entendeu? Outra coisa, nasceu essa espinha bem aqui. E de longe, eu tô me sentindo esses caras aqui, ó. Quando eu saio assim pra correr e eu tô sozinha, eu não gosto de ir com leg, com roupa assim de academia, eu não me sinto confortável. Confortável, gente, no sentido de homens na rua, entende? Ou normalmente se eu vou com uma leg, prefiro ir com uma blusinha que tampa, mas não tinha nenhuma. Aí, de shortinho, os únicos que eu tinha era esse assim de alfaiataria. Coloquei a minha blusinha, eu falei, vai ter que ser essa mistura mesmo. Coloquei meu tênisinho no pé. Botei esse aqui porque eu precisava levar bastante água, né, gente, pra me hidratar, porque tava muito calor. E ainda assim, ó, tô vermelha. Meu chapeuzinho aqui, ó. E entrei bem bela e formosa no Madeiro. Outra coisa sobre sair sozinha. Quando eu saio sozinha, eu não levo meu celular. Aí eu tava numa situação que se acontecesse qualquer coisa comigo, ninguém sabia onde eu tava, né? Aí eu fui atrás de um celularzinho mais simples e eu achei esse aqui, ó. E eu queria indicar, eu nunca tinha comprado pela OLX, sabe, eles enviando só quando eu falava com o vendedor pra buscar pessoalmente. E eu tava morrendo de medo, né? A OLX começou com essa função faz pouco tempo, de ser igual ao Mercado Livre. E eu consegui uma vendedora, gente, tão boa, muito caprichosa. O celular tá impecável, faz mais ou menos um mês que eu tô com o celular. Ele tá novo. Eu acho tão lindo esse modelo. Acho que esse e o 7 Plus foi um dos modelos mais bonitos que a Apple fez. Nenhuma. Eu demoro 1 hora pra escolher qual música que eu vou colocar no story, justamente pra não ter erro, colocar uma música boa. Ainda vou pensar na música que eu tenho incubada dentro de mim. Não sempre ser misteriosa, não. Em minha defesa, eu fui pega de surpresa, eu não tava nem assim conversando com a pessoa, eu tava passando por ela e ela decidiu fazer essa pergunta assim, eu precisava dar uma resposta rápida. Eu respondi, até porque a informação em si que eu passei pra ela não estava errada, isso realmente teve que acontecer, senão eu não teria saído do lugar. Porque, como eu falei aqui, né, a cada aquilo que a gente perde, a nossa fome aumenta. Então você tem que aprender a aguentar em algumas situações, né? E daí depois que eu fui sentar, né, que daí eu fui analisar, falei, nossa, que cagada, né? Era só ter falado assim, comi menos, né? Não sairia melhor? Enfim, gente, eu não funciono assim, sob pressão. Acho que um dos gatilhos que eu mais gosto no ASMR é spray, som de água. Eu tenho, ó, 5 tipos de borrifadores e teria mais, na verdade. Eu tô tentando fazer, eu acho que eu vou fazer um vídeo só usando eles. Eu tenho esse aqui, ó, que eu acho que é o meu preferido, que ele é tipo uma chuvinha, sabe? Tem esse aqui, ó. Daí tem esse que eu comprei ontem. Gente, é diferente. Eu não sei explicar. Ó, daí tem esse. E tem esse. O finalzinho dele faz um barulho diferente. Vocês acham ou é loucura da minha cabeça? Se pegar uma pessoa com a mesma altura que você e com medidas parecidas, só que uma tem massa muscular e a outra não tem nada, na balança vocês podem ter até 8 quilos de diferença. Vocês têm noção? Até, tá, gente? Não é uma regra. Mas, assim, é como se... Eu peso atualmente 58 quilos. É como se eu equivalesse a uma mulher também de 1,65, só que pesando 50 quilos. Gente, eu achei essa informação bizarra, porque quando eu penso, a gente pensa só no peso em si, né? Eu penso, 58 eu já tive e tal. Só que quando eu paro pra pensar que se eu não tivesse massa muscular, é como se eu estivesse pesando 50, eu penso assim, meu Deus, eu estaria doente? Eu estaria
estética. A última vez que eu pesei 58 quilos, eu tinha 15 anos mais ou menos. E quando eu vejo fotos minhas, eu vejo claramente que o percentual de gordura é completamente diferente. Eu vejo que eu tinha... Gente, eu tinha peito. Peito é gordura. E hoje em dia eu vejo... Eu acho que eu nunca tive tão pouquíssimo peito. Não tô reclamando, pelo amor de Deus. Mas... realmente, quando as pessoas falam, né, que você não pode ficar só olhando o peso, é nesse sentido. Quando você já tá mais ou menos no seu peso e você começa a trocar gordura por massa magra, que daí você não pode ficar muito apegada à balança. Diferente se você está acima do peso e você precisa emagrecer. Aí o peso na balança precisa diminuir mesmo. Normalmente essa troca é só quando você já tá mais ou menos no seu peso. E daí é quando a balança não muda porque troca gordura por músculo. O meu nível de entendimento sobre como é feito as imagens de IA é menos que você. Ah, Marina, mas eu não sei nada. Eu sei menos que você pode ter a certeza. Inclusive, eu queria muito utilizar a IA para vídeos. Imagens, eu sei que o ChatGPT faz alguns, né? Mas eu queria para vídeos que complementassem alguns que eu faço. Então, por exemplo, às vezes eu quero colocar alguém andando, né, no cenário. Então, sabe, coisas assim que complementam? Ou então, por exemplo, eu já tenho o meu cenário pronto, mas eu quero fazer uma porta se abrindo como se fosse a pessoa entrando nesse cenário. Eu queria ter a IA nesse sentido. Mas não que substituíssem ou que fizessem um cenário, mas que complementassem. E eu tentei pesquisar, gente, não achei nada. Eu achei tudo muito confuso. Uns eu achei extremamente caro pra você ter algumas tentativas e ainda assim ele não te entregar. Alguém sabe, pelo amor de Deus, de um aplicativo que realmente seja bom? Opinião polêmica. Eu postei ontem aquela foto do Diego, do RBD, e eu era fã deles, do RBD, né? Vou falar agora porque já passou a febre. Inclusive, em 2022, o RBD veio fazer show aqui no Brasil e teve aquela movimentação de um bando de adulto indo assistir o show deles. E assim, eu vi muita gente no Instagram, adulto 30, 35, chorando no show deles, e aquela coisa, ai, porque minha infância, porque não sei. Gente, me julguem, mas eu achei tão estranho ver isso. Porque, tipo assim, eu também era fã, mas beleza, passou, entendeu? Ficou na adolescência, adulto é adulto. E normalmente, inclusive eu vi até uma matéria falando, né, sobre como a nossa geração é uma das que mais tá se recusando a amadurecer. Normalmente é o mesmo povo que tá com 30 anos na cara e fala que se engravidar é gravidez na adolescência. Por favor, né? Você já tá adulto. Vou sair, eu ainda vou soltar esses cachos, mas eu vou com esse conjuntinho meu, que eu gosto. Aí eu não sei se eu vou ele assim mesmo, ou eu coloco esse cinto aqui, ó. Acho que com o cinto, né? Eu nem sei porque eu tô fazendo essa votação, porque quando ficar pronta a votação já vou ter usado a roupa, o look, já vou ter chegado em casa. Comprei uma máquina de sorvete. Olha, gente, a textura disso aqui, bem cremoso. Aqui tem leite, um pouquinho de iogurte, um tabletinho de Kinder e uma colher de pasta de Kinder. Ele ficou tipo um sabor de cheesecake de Kinder, um Kinder bem suave, porque o intuito é que não ficasse muito doce, né? Não é a mesma coisa que fazer com processador, porque o processador, se você não colocar a banana pra dar uma textura, ele não vai, e ele fica mais volumoso. Isso aqui parece que ele fica mais denso. Ele lembra a textura muito mais de um gelato. Esse aqui só foi um dos testes. Eu tenho outros potes ali congelados de outros sabores que eu também vou testar e vou mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, muito caro, realmente é coisa assim que você não precisa no seu dia a dia. Eu peguei porque eu gosto muito de sorvete e se depender de mim eu comeria todos os dias. Mas eu vi que eu poderia ter essa oportunidade de ter uma textura de sorvete, só que um pouco mais saudável, né? Porque você escolhe como você vai querer fazer os seus sabores, né? A primeira vez que eu vi esse vídeo foi, acho que do Lucas Rangel, que ele postou no TikTok, viralizou. Gente, ele custava em torno de uns 4.000, 4.500 na época. Eu lembro que eu até deixei salvo lá, porque eu falei, vai que um dia baixe. Estava eu passando na Shopee esses dias e vi que ele tava por 1.600.
Eu falei, nossa, será que é falsificado? Não, eu vi que tava tudo certinho, vi que era original mesmo, chegou, beleza, gravei pra vocês. Quando eu fui indicar aqui pra vocês, que eu fui olhar, já tava esgotado. Eu peguei numa promoção, gente. E agora? Como é que eu vou indicar? Eu vou ter que pesquisar um mais barato aqui, o mais em conta que eu coloquei aqui pra indicar pra vocês é esse que custava 2.000. Que é bem salgado também, mas eu sugiro você fazer que nem eu, esperar mais um pouco. Eu demorei quase um ano pra decidir se eu queria realmente esse negócio. Aí, de repente, veio assim, na minha mão, assim, um pouco mais barato. O que eu acho que vai diminuir bastante esse preço ainda, porque ele ainda tá um pouco hypado, né? É porque eu queria ter esse ânimo que você já tem, já cedo pra fazer as coisas. Olha o ânimo que eu tô. Pensa numa vontade de treinar que eu tô, gente, que assim, eu não consigo me segurar. Ó, é outra pessoa. Aqui, ó, energia. Bora começar. Deu um pau em muito gelato de pistache que eu já vi por aí, sinceramente. E detalhe, gente, ó, vocês têm noção o tamanho do pote? É tipo aqueles Fredo que vende no supermercado. Ainda assim, gente, do jeito que eu fiz, ele fica tipo assim, metade das calorias do que seria de um sorvete normal. Nossa. É quando a gente acorda já começar a cumprir com as tarefas que a gente tinha se comprometido para aquele dia. Porque quando você acorda e já começa cumprindo com aquilo, com pequenas tarefas, fica mais fácil ao longo do dia você fazendo as outras. Agora, digamos que teve um dia lá que, já começou o dia desandando, não foi indo, sabe, assim, sabe, ladeira abaixo. Eu sugiro você começar fazendo pequenas tarefas, em vez de você ir já pra maior. Sei lá, gente, varrer a casa. Eu preciso varrer a casa todo dia. Gente, varrer a casa, isso demora 3 minutos. Louça, dependendo do que tem, se você não acumula, também é coisa que leva pouco tempo. Então começa fazendo pequenas coisas, tipo atividade física. Em vez de, aquele dia que você tá mal, em vez de você fazer meia hora, faz 5 minutos. Quando você começa fazendo de pouquinho, isso vai ajudando você a criar coragem para as outras coisas que você precisa fazer. Porque é impressionante. As folhas, né, de saladas em si, elas têm fibras. Mas depois que eu descobri que vegetais, feijão ou o mamão, frutas também como ameixa, eles ajudam muito mais no intestino, porque o intuito das fibras é justamente ajudar no intestino. Eu acabo consumindo muito mais os outros, eu acho que eles dão muito mais efeito, sabe? E comendo até menos quantidade, então acaba que eu consumo menos salada, eu acabei não dando tanta importância pra salada. Eu não finalizo meu cabelo. Do jeito que eu lavo, ele seca natural e assim ele vai, né? Uma vibe mais selvagem. Aí, porque todas as vezes que eu tentei finalizar, nunca ficou bom. Aí eu vi esse negócio aqui, ó, que ele é uma geleia com creme. E eu tentei fazer hoje uma finalização. Não sei se dá pra ver no vídeo. Uma coisa que eu não gosto, gente, de finalização, acho que por isso que eu acabo não fazendo, é que mesmo quando ele tá seco, o cabelo tá seco, eu olho, a impressão que dá é que ele continua molhado, ele continua meio encebado. Não sei, entendeu? Acho que por isso que eu acabo não me adaptando. Eu vou tentar usar. Eu acho muito engraçado quando eu vejo esses vídeos de antes e depois da academia. Só que a menina é nova. Aí o antes dela, ela tinha tipo 12 anos. Aí você quer comparar o teu corpo de criança com o corpo de adulta? Aí lógico, vai ficar tudo mirrado mesmo, né? Todo mundo, né, tá careca de saber a diferença dos desenhos de hoje com os desenhos de antigamente, né? A questão do estímulo, do tipo de linguagem, as cores mais fortes, né? Mas eu tenho percebido isso cada vez mais em conteúdos adultos, um tipo de linguagem infantil, só que para adultos. Eu vi ontem o ranking dos maiores canais do YouTube Brasil e tinha lá pessoas, influenciadores que eu nunca tinha visto, e eu cliquei nos vídeos pra ver, né, o que tornava eles então tão conhecidos, né? E uma coisa em comum que tinha é essa linguagem extremamente exagerada, aquela troca de imagem o tempo todo, mas principalmente uma reação fora do comum. Então, por exemplo, o que eu mais via é, sei lá, tem essa bala aqui, né? Aí eles pegam isso aqui. Uau! Vamos experimentar. Sabe? É uma coisa assim extremamente exagerada, só que é uma linguagem para adulto. Eu reparei, inclusive, isso ano passado, inclusive dentro da ASMR. Esse tipo de linguagem crescendo e assim, pegando muitas visualizações.
E eu assistindo esses vídeos, assisti, sei lá, 2 minutos, eu fiquei extremamente desconfortável assistindo. E daí eu fico pensando, o que tá acontecendo, gente? Gente, que gostoso esse negócio aqui. Esse é aquele que é uma dose de whey. E o que eu vou dizer? É o puro suco do pistache artificial, mas é muito gostoso. Aí eu peguei e comprei a barrinha, que é também na mesma. A barrinha é ruim. Ai, esse aqui daí tá um artificial que é um artificial ruim. Ai, como diferenciar? Esse é um artificial bom. E esse é um artificial ruim. Gente, eu nem tomo whey com leite. Mas esse aqui, assim, ó, purinho no leite, ele foi assim, ó. Nossa, agora eu fiquei com vontade de comprar o pote. Você tá aqui, você tá trabalhando, aí você precisa dar uma esparecida. O que você vai fazer? Você vai tomar um café, um energético, pra repor as energias? Não. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai avistar uma coisa desse tipo, assim, dessa espécie. Aí você vai pegar assim, ó. Ai. Isso aqui realmente soluciona, gente. Qualquer problema, né? Aí você vira a barriga pra cima assim, ó. Ai, ai. É muito gostoso. Hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses, ótima também. Então, a parte do colesterol, maravilhoso esse colesterol, tá? Você tem um LDL, que é o colesterol, aspas, ruim, menor do que 130, um HDL, que é o colesterol bom, que pra mulher tem que estar acima de 50, o seu tá em 77, isso aqui é muita atividade física, é rotina boa. E o triglicerídeo, que é o dedo duro da dieta, bem baixinho, em 53. Isso aqui é perfil de atleta mesmo. Certo? Nota 1000. Nota 1000. Até teu cachorro te respeita mais quando ele tem rotina. Agora você imagina se você levasse a sério sua rotina com teu corpo, com teus compromissos. O que ele não faria por você, hein? Todo mundo tem rotina, mas as pessoas em geral, elas têm rotina com o quê? Com quando envolve dinheiro, sustento, né? Ter que sobreviver. Agora, quando se trata de qualquer outra coisa, as pessoas fazem como dá. Aí, quando o corpo não corresponde, elas acham ruim. Ai, porque eu queria tomar água. Assim que nem você, Marina. Eu tô sempre com a minha garrafinha. Aí eu olho pra você, mas não tem um copo de água. Teu corpo vai te dar o estímulo que você dá. Ele não vai, assim, do nada, hoje nós vamos ter sede. Não, isso não vai acontecer. Eu queria ser assim disposta. Fica só sentada e no final de semana dorme. Aí realmente, o que teu corpo vai te dar? Exatamente, preguiça. Aí eu queria ser assim também, sabe? Dormir cedo, sabe? Voltando à história dos cachorros, eu tenho o hábito de tomar sol quando tem sol, já fazem 3 anos. E eu criei uma rotina, então toda vez que eu vou tomar sol, eu pego os cachorros lá de fora e coloco eles no porão, venho com o Benji aqui e ele vai comigo lá tomar sol. É essa rotininha sempre. E é no automático, eles já sabem que tá o horário, eu descendo naquele horário, eles vão automaticamente pro porão. O Benji, ele... Não sei como, ele vê a minha roupa, ele já sabe que é a hora de tomar sol e ele só fica esperando o meu comando pra gente ir. Eu não preciso me esforçar pra nada. Agora pergunta quanto tempo que isso levou. Até isso se tornar natural. 3 anos. E você fazendo um mês aí de rotina achando que vai ter algum resultado. E uma das coisas que eu menos tenho vontade na vida é tirar carteira. Até quando eu paro pra pensar assim no pior cenário da minha vida, eu sei lá, viúva e com um filho pequeno, eu me imagino fazendo tudo de bicicleta. Ai, mas aí vai carregar a criança. Vai na garupa da bicicleta. Ai, precisa fazer uma compra, uma carretinha ali atrás e vou levando. Além de estar me movimentando, não preciso estar gastando com nada. Só de imaginar eu gastando o meu dinheiro feminino com autoescola. Gente, autoescola é extremamente masculino. Com gasolina, meu dinheiro feminino com gasolina? Extremamente masculino. Não, gente, minha muquiranice não permitiria. Foi brincadeira, tá, gente? O negócio do dinheiro feminino e masculino, tá? Ai, que pensamento de escassez. Ai, mas pelo menos não vou estar endividada. Nossa, que sensação gostosa. Eu mesma, quando tava tomando anticoncepcional, comecei a ter episódio depressivo. Aí comecei a tomar remédio de depressão. E daí... com o remédio da depressão, comecei a ter ataque cardíaco. Eu falei, que é isso? Larguei tudo. Comecei a tratar no básico. Por isso que eu falo tanto de rotina, gente. Algumas de vocês me deram a sugestão de eu misturar o creme com água
pra fazer a finalização. Você vê que eu tenho muita habilidade, né? Eu vou tentar testar isso aqui. O cabelo já secou. Gente, olha isso. Eu acho que eu amei. Ó, ele não ficou com aquele aspecto molhadão. E ficou assim, definidinho, hein? De uma coisa, vocês nunca vão poder me acusar, de que eu vivo de aparência e de que eu sou duas caras. Porque se tem uma coisa que eu mostro os dois lados, o lado bom e os perrengues, e eu também não diferencio aqui. Se eu posto uma coisa pra todo mundo ver. Não tem esse negócio de daily, não tem esse negócio de close friend. E se tem alguma vez que eu penso, ai, não vou postar, porque aí todo mundo paga o pato. Aí também ninguém vai ver. É assim que funciona aqui a casa da mãe de vocês. Os dias que eu gravo com ela é dedicado só a ela, porque a bichinha, ela tem que ser exclusiva, porque ela é toda especial, né? Por exemplo, só pra fazer esse cenário, né? Quando tem ela, demorei mais ou menos 1h30 pra montar esse cenário. Fora que, eu não sei se eu já falei isso, mas ela pesa mais de 30 quilos, né, gente? Carregar isso aqui pros lugares, gente, não é tão fácil, não. Fora que, assim, ela é firme, mas ao mesmo tempo, ela é meio mole, né? Ela é igual uma pessoa. Principalmente no TikTok, né, que fica falando, ai, é impossível ela ter essa boneca só pra isso. Gente, vocês realmente acham que a função que ela foi criada é simples? Gente, não é, ó, vamos tentar deixar ela de costas. Só pra arrumar isso aqui, ó, as pernas dela. Não é tão simples, ela não tem braço, gente. Aí, ó, tem que ter uma outra pessoa junto. Como que deixa essa mulher de 4? Você entende? Não é uma tarefa tão fácil. O cara tem que estar querendo muito. Fora que ela é gelada, né? Então, assim... Gente do céu. Eu consegui ela deixar mais ou menos. Ela tá tipo assim, só. Entendeu? Que ela não tem braço pra segurar. Como que deixa essa mulher de 4 apoios? Agora também eu vou começar a suplementar eletrólito. Por quê? Eu tomo muita água, né, gente? E o xixi, ele não pode sair transparente, porque quando ele sai transparente é porque você já tá perdendo os sais. Isso acontece com muita frequência comigo. Ah, então por que você não toma menos água? Porque já faço no automático, gente. Eu vou tomando, meu corpo vai pedindo e quando eu vejo, o xixi já tá transparente. E daí o que acontece? Quando você sai pra fazer atividades longas, né, corridas, andar de bicicleta, você perde esses sais. E isso não é bom, porque isso pode, enfim, causar fraqueza, um monte de coisa que eu já tive. Então agora eu vou ter que repor isso aqui. Aí eu pego um negocinho desse aqui assim. Isso aqui, ó, ele vai repor magnésio, potássio, cloreto de sódio, essas coisas assim. Aí eu ponho. Ele é meio salgado, meio doce, é meio estranho. Nós produzimos cerca de 70 a 90 mil pensamentos por dia e 90% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior. Por isso que criar um novo hábito ou mudar algum aspecto da nossa personalidade é algo tão difícil, porque justamente o nosso cérebro não tem repertório de pensamentos. Ele vai sempre repetir um padrão de pensamentos. Por isso que criar um novo hábito, ele é desconfortável. Toda vez que a gente tenta fazer pela primeira vez, a gente fica estranho, a gente se sente um pouco envergonhado, porque é algo novo, né? Por exemplo, é normal a gente passar por situações ruins, mas se a gente fica por muito tempo dentro daquela situação, o cérebro também se acostuma, mesmo que aquilo faça mal pra você, porque é aquilo que você aprendeu a repetir continuamente. Não é à toa que pessoas, às vezes, passam por um problema, pode passar, sei lá, 20 anos e elas continuam sofrendo por aquilo, porque eles acostumaram a repetir, porque o cérebro já entendeu que aquilo é algo rotineiro, que você fez por muitos anos. Ainda que na tua cabeça você sabe que você precisa sair daquela situação, ele se acostumou com aquilo, pra ele é mais fácil voltar pra aquela situação, ainda que ela seja ruim. Sim, privei os comentários do vídeo de ontem, porque por mais que tenha sido um vídeo informativo,
sempre vem os comentários, né? Mas isso aí até eu tô acostumada. A minha preocupação é que esses comentários, às vezes, o YouTube pode interpretar como se eu estivesse ferindo, né, as diretrizes, e daí ele querer me podar, me cortar ou me dar alguma advertência. Então, pra evitar, justamente por isso que eu desativei os comentários, o que também não é tão bom, né? Porque mesmo os comentários ruins, enfim, eles é o que dá engajamento, né, gente? O que ajuda a aumentar o alcance. Mas, enfim, né? Escolhas. A pele tá judiadinha. A pele tá um pouquinho ressecada. Sabe o que é ótimo? Protetor solar vencido. A gente vai precisar fazer uma limpeza bem agressiva pra fazer um tratamento agressivo também. Pra que você não sinta dor, eu vou te dar uma dosezinha de whisky. Que você gosta de um álcool também. O nosso amigo esponja de aço. Daqui a pouco a pele vai começar a derreter. Vai sair uns pedaços e aí que vai virar a renovação da sua pele. Agora, pra enxaguar teu rosto, eu tô sem toalha, você pega. O que acontece quando a gente estagna? Se a gente só estagnasse, tava bom. Mas não. Quando a gente estagna, a gente vai regredindo. E a gente vai ficando mais burro mesmo. Vai ficando mais fraco se a gente não toma uma ação. Então, quando as coisas estão fáceis, a gente tem que arrumar coisa pra nossa cabeça. Mas não problema. Arrumar coisa pra fazer o nosso cérebro continuar trabalhando. Pra quando vir de novo um momento difícil, teu cérebro, ele não ter parado. Hoje você vê na internet que o maior sonho do povo é ser o quê? Herdeiro. Pra você acordar a hora que quer, comer a hora que tá afim, fazer o que bem entende, não ter horário com nada. Prova disso que nós temos aí o Whindersson, que entrou em depressão. E sabe qual foi uma das coisas que ele falou? Ele falou assim, tudo ficou fácil demais. Eu quero resolver alguma coisa, já vem alguém trazendo uma coisa pronta. Perdeu o objetivo da vida. Quer saber o que eu fui fazer na Decathlon? Não? Pois você vai saber do mesmo jeito. Lembra que eu falei que quando eu saio sozinha pra correr ou pedalar, eu não gosto de ficar saindo com leg? Eu tava tendo que usar short de alfaiataria com tênis de corrida, um negócio nada a ver. Aí eu fui lá atrás de uma calça que ela fosse mais larguinha. E eu achei essa daqui. A luz não tá mostrando muito, mas é um azul escuro. E daí eu comprei um verde que é igualzinho. Comprei no setor masculino. Porque a mesma calça no setor feminino 250, no setor masculino tava 100. Aí comprei esse aqui masculino. Ai, Marina, dá pra ver que é masculino. Para a gravação. Quando eu saio nesse sol que tá, eu gosto de usar chapéuzinho assim, porque esse tipo de chapéu, ele cobre aqui e aqui. O boné, ele cobre só aqui na frente, né? E o que acontece? Eu já tinha um que é esse aqui, só que ele é extremamente mole. Batia um vento, eu ficava tipo assim, ó. Aí não adiantava, né? Aí eu vi esse aqui, que ele é mais firminho e comprei. Uma vibe meio escoteiro, uma coisa meio da hora aventureira. É, foi só isso mesmo. Muquiranas, vem comigo, diquinha pra vocês. Já sabemos que o leite desnatado tem metade das calorias de um leite integral, mas o que isso tem a ver com muquiranice? Então, eu compro leite desnatado? Não. O que eu faço? Eu compro o leite integral. Por quê? No mercado, o desnatado e o integral, eles têm o mesmo preço. Mas aí o que eu faço? Eu compro o integral e coloco, na hora que eu vou fazer ali o meu cafezinho, né, com o meu leite, eu adiciono água. Então, na minha cabeça, é como se eu pagasse 2 litros de leite pelo mesmo preço de um leite desnatado no mercado. Entendeu? Nossa, mas o que você faz com essa economia de dinheiro? Vai comprar uma casa? Já deve ter uma casa, né? Não, gente, gasta tudo em cafeteria. Não, mas a questão da água é o seguinte, não é nem pela financeira, porque realmente dinheiro não faz muita diferença. É porque eu sempre tive agonia vendo um monte de água indo pelo ralo. Tipo assim, por algum motivo veio assim a consciência do tipo assim, não, precisamos reaproveitar, vamos salvar os planetas.